Bom dia, graça e paz. O nosso coração está só gratidão. Já passamos da metade do nosso D40. Estamos muito gratos por vocês estarem nos acompanhando até aqui. Hoje é o nosso 24º dia e o tema de hoje é transformado pela verdade. Lá em Mateus 4,4 diz: as pessoas precisam mais do que pão na sua vida. Elas precisam se alimentar a cada dia pela palavra de Deus. Quando o Senhor fala, Ele transforma tudo ao nosso redor. Tudo que veio a existir só foi possível pela palavra de Deus. O Senhor disse: haja luz e houve luz. Se nós estamos aqui vivos, foi pelo poder dessa palavra. Vamos lá, permanecendo nessa verdade, permanecendo na palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E para permanecer nessa verdade, precisamos ter 3 atitudes. A primeira, devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Ela é a nossa direção. Toda vez que nós precisarmos tomar qualquer decisão, queremos algum conselho, nós precisamos parar e pensar: o que a Bíblia diz a respeito disso? Porque muitas das vezes nós pensamos que já sabemos tudo, o nosso achismo, mas melhor do que qualquer coisa é a gente parar e pensar o que o Senhor diz sobre isso. A Bíblia é o nosso manual, é a fonte de vida a jorrar sobre as nossas vidas. Atitude 2. Devo assimilar a sua verdade. Aqui nós vamos aprender 5 chaves de como assimilar essa verdade. E as 5 chaves são receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir. Receber. Você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A nossa mente tem que ser uma mente aberta, uma mente ampla. Precisamos receber a palavra de Deus na nossa vida. A segunda chave, ler. Nós precisamos ler todos os dias a palavra de Deus. Se a gente parar para pensar, a gente lê revista, documentário, jornal, mas não priorizamos a leitura. A leitura deve ser o nosso alimento diário. Nós estamos no desafio de ler a Bíblia em 9 meses. E isso tem mudado a nossa vida. Isso tem nos feito ter disciplina. E isso é muito importante. Precisamos buscar ler mais na nossa vida. E a palavra de Deus é fundamental. Você pode ler diversos livros, diversas revistas, se alimentar de outras coisas também, mas não podemos nos esquecer que o alimento principal da nossa vida tem que ser a palavra de Deus. E a terceira chave é pesquisar. Gente, se aprofunde na palavra do Senhor. Não somente leia, mas se aprofunde, busque estudar. Se você tiver alguma dúvida, leu alguma coisa que não entendeu, isso é normal. Procure pessoas de referências, faça anotações, procure se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor. Nós precisamos sempre ter isso na nossa vida. Tem um texto lá em Tiago que é incrível, que diz assim: verdadeiramente, as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita palavra de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Então nós precisamos, assim como Tiago aqui nos aconselha, precisamos estudar, precisamos buscar nos aprofundar sempre na palavra de Deus. A quarta chave é memorizar. A nossa memória, ela é como se fosse um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais ela cresce. Se você parar para lembrar lá na sua época de ensino fundamental, primeira série, quando a sua mãe mandava você memorizar, você gravar a tabuada. De repente aquilo para você foi o fim do mundo. Mas toda vez que você precisa fazer uma conta, e eu sei e eu acredito que você não se esquece desse dia. E assim deve ser com a palavra de Deus, devemos memorizar. Às vezes nós lemos uma passagem e não conseguimos gravar de jeito nenhum, mas isso não é de um dia para a noite.
Nós precisamos a cada dia nos alimentar e aí sim nós vamos memorizar e cravar a palavra de Deus no nosso coração. Refletir ou meditar. Davi ele disse: como eu amo os teus ensinamentos. Eu medito na tua palavra dia e noite. Nós precisamos parar e meditar na palavra do Senhor. Às vezes nós lemos, nós ouvimos um louvor, mas não meditamos, e isso é fundamental, porque quando nós paramos para meditar, nós estamos sensíveis também à voz do Espírito Santo que quer soprar sobre as nossas vidas. Toda vez que eu faço o meu devocional, eu tiro um tempo e fico em silêncio para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar sobre o meu coração. Então, faça essa experiência. Toda vez que você fizer o seu devocional, tire um tempinho e fique em silêncio, refletindo sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você aprendeu. Se você tiver alguma dúvida, fique ali e comece a pedir ao Espírito Santo: Senhor, me mostra, traz clareza ao meu coração essa palavra, aquilo que o Senhor quer ensinar sobre a minha vida. Isso é fundamental. E por último, a terceira atitude. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Nós aprendemos que precisamos ler, refletir, meditar, mas precisamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos da palavra do Senhor. Isso é fundamental. Nós precisamos exercer aquilo que a palavra nos ensina, precisamos colocar em prática. Olha o que a palavra diz. Portanto, devemos nos tornar praticantes dessa palavra. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós devemos ter isso como fundamental sobre a nossa vida. Tudo que você aprender na sua vida, passe adiante. O Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho e fazei discípulos. Nós precisamos fazer discípulo. Todas as pessoas que passam pela nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, seja onde for, fale do amor de Deus, pratique as Escrituras, não guarde somente para você, porque às vezes nós paramos para pensar: eu já estou salvo, então a salvação é individual. Mas se preocupe com aqueles que ainda não conhecem as Escrituras, se preocupe com aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Isso é fundamental na nossa vida. A nossa função aqui na terra é ser um embaixador de Cristo, ser um representante dele. Então nós devemos ter o princípio da palavra sobre as nossas vidas e passar isso adiante por todos aqueles que passam pela nossa vida. Então leve isso sobre a sua vida. A verdade de Deus, a palavra dele nos transforma. Que essa venha a ser uma transformação de dentro para fora. Que nós possamos a cada dia ser transformados pelo amor de Cristo, para que nós possamos transformar outras pessoas nesse mundo. Pare, medite nesse devocional, tire um tempo para você se alimentar, praticar tudo aquilo que você aprendeu. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e se mantenha firme. Que a paz de Cristo esteja com você. Tchau, tchau.